10:19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que se aproxima, que vai se aproximando aquele dia. Louvado seja o nome de Deus. Senhor Deus, nós te adoramos, te glorificamos, ó Pai, porque, Senhor, temos o privilégio de estar na tua casa. Obrigada, Jesus. Porque temos o privilégio, ó Deus, de participar, Senhor, dessa comunhão maravilhosa com os irmãos. Ó Deus, te louvamos porque o Senhor tem estado presente, Senhor, em cada vez que nós nos reunimos. A tua graça, Senhor, tem sido maravilhada, Senhor. A tua graça, ó Deus, tem sido revelada no nosso meio. Senhor, a tua glória, Senhor, tem estado presente. Senhor, a nossa vida tem sido renovada, a nossa alegria tem sido renovada. Por isso, Senhor, nós te louvamos e te bendizemos. Senhor, e suplicamos a Ti, ó Deus, fala conosco mais uma vez a Tua palavra. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem se sentar. Meus irmãos, um dos temas que nós mais temos falado, né, nas nossas mensagens, é a respeito de oração. Se não o que mais falamos, talvez seja um dos que mais nós temos colocado em evidência, em oração. Porque a oração é algo tão importante na vida do servo de Deus, porque é pela oração que nós nos aproximamos de Deus, que nós ouvimos a sua voz, que nós sentimos a sua presença, é quando nós estamos em oração. E nós, a partir da morte do Senhor Jesus, nós tivemos esse privilégio de nos aproximarmos de Deus, nós podemos falar com Deus, orar a Deus, pelo sacrifício do Senhor Jesus. Porque antes desse sacrifício, a palavra nos fala que havia uma separação entre o local onde se manifestava a presença de Deus e o local onde o povo cultuava, o povo adorava a Deus. A palavra nos fala que no templo havia 3 repartições, pelo menos. Uma repartição era o pátio, onde o povo em geral ficava, e posteriormente havia também o Santo dos Santos, e havia também um lugar santíssimo. Entre o Santo dos Santos e o lugar santíssimo havia um véu que separava, então ninguém podia ver o que estava ali dentro daquele local. No Santo dos Santos, somente o sacerdote podia entrar, e o sacerdote entrava continuamente oferecendo sacrifício pelos seus pecados e pelo pecado do povo que estava ali no pátio. Agora, no lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano para ali ministrar diante da presença manifestada de Deus naquele local. Mas quando Jesus entrega a sua vida, entrega o seu Espírito a Deus, a palavra nos fala que esse véu que fazia essa separação, que não permitia que as pessoas nem ao menos pudessem ver
o que estava ali dentro daquele local. Esse véu ele foi rasgado de alto a baixo, e o povo passou a ter acesso àquele local. Para nós como igreja, isso é algo espiritual. Nós não temos hoje um véu físico que faz separação entre nós e o nosso Deus, mas o que tem hoje no mundo é o pecado que tem feito o papel desse véu e feito essa separação entre nós e o nosso Deus. Mas quando nós aceitamos o sacrifício do Senhor Jesus, esse véu que é o pecado, ele é desfeito, e nós passamos a ter novamente acesso à presença de Deus, através do sacrifício do Senhor Jesus. E como nós então, hoje como igreja, nós entramos através desse véu, nós passamos por esse véu, somente através da oração, do nosso devocional com Deus, da nossa intimidade com Deus, que cresce dia após dia, de acordo com a nossa entrega a essa prática de oração. E o texto fala que nós temos então a ousadia para entrar no santuário. Esse santuário, ele já foi separado, ou melhor, ele já foi aberto para que nós pudéssemos ter acesso. Mas nós só temos acesso a esse santuário através do sangue do Senhor Jesus. A palavra fala muito claro a respeito de ousadia, tendo, irmão, a ousadia. Ousadia é você fazer algo para o qual você não está autorizado a fazer. Aí você faz, né? Essa pessoa é ousada, né? Também pode ser você fazer alguma coisa para o qual você não está habilitado para fazer. Meus irmãos, nós, sem o sacrifício do Senhor Jesus, nós não estamos nem autorizados, nem somos habilitados para chegar à presença de Deus. Somente o sacrifício do Senhor Jesus é que nos dá esse direito. Então nós entramos com ousadia, ou seja, com coragem, para falar com Deus, para adorar a Deus, para ministrar diante da presença de Deus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo. Se não for pelo sangue de Jesus, nós não temos acesso a Deus. Não adianta nós procurarmos o sacerdote, procurarmos os pastores, os bispos, que hoje estão colocados, na frente das congregações. Não adianta nós procurarmos para que nós possamos ter acesso a Deus. O acesso a Deus, ele é individual, e ele é através do sangue do Senhor Jesus, e não através de pessoas, não através de sacerdotes, de pastores e de quem quer que seja, mas somente através do sangue do Senhor Jesus. A palavra nos fala que quando o Senhor Jesus morre, quando ele se entrega ali por nós, ele se torna um mediador entre nós e o nosso Deus. Então nós só chegamos a Deus através do sacrifício do Senhor Jesus. Isso nós precisamos ter na nossa mente. Nós não chegamos a Deus pela nossa sabedoria, talvez pelos nossos recursos, nós ofertamos na casa de Deus e por isso eu tenho livre acesso à presença de Deus. Não é por isso que nós entramos. Nós só entramos pelo sacrifício do Senhor Jesus, porque foi Ele que abriu um caminho que nos leva até a Deus, o nosso Pai. Versículo 20 vem dizer: pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele preparou um caminho para nós chegarmos a Deus. Quando Ele sobe a cruz do Calvário, Ele inaugura esse caminho para que nós possamos agora transitar livremente até a presença de Deus. É um caminho novo, não é mais a antiga aliança, não é mais aqueles dogmas, aquelas coisas que precisavam fazer para ter acesso à presença de Deus, mas agora é um caminho novo, é um caminho agora que nós trilhamos pela fé no Senhor Jesus. Amém. É um novo e vivo caminho, porque diferentemente do sangue dos animais que
permitiam que o sacerdote pudesse entrar no Santo dos Santos ou no lugar santíssimo, o sacerdote sempre entrava precedido pelo sangue. Ele pegava a bacia do propiciatório, cheio ali do animal, do sangue do animal que foi sacrificado, e esse sangue, ele entrava primeiro no santuário, mas esse animal ele estava morto. Hoje, diferentemente, o Senhor Jesus, que nos ofereceu o seu sangue para que nós pudéssemos ter esse acesso ao Pai, o Senhor Jesus está vivo, porque Ele ressuscitou, e Ele está agindo no nosso meio. Então é um caminho novo e um caminho vivo, porque aquele que nos deu esse direito, Ele ressuscitou e está vivo, e reina nas nossas vidas. Ele é Senhor das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cheguemos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Meus irmãos, nós temos aqui 3 atitudes que nós precisamos ter para que nós possamos ter ter acesso a esse privilégio que o Senhor nos concedeu. A palavra fala: cheguemos com inteiro coração, com o verdadeiro coração e inteira certeza de fé. Nós entramos na presença do Senhor Jesus pela fé, na presença do Pai pela fé. Nós precisamos ter um coração verdadeiro. O coração verdadeiro é aquele coração que não tem falsidade. Hoje pela manhã nós já falamos a respeito da hipocrisia. Se há uma coisa que é abominável diante de Deus, é a hipocrisia. Nós precisamos ser verdadeiros. A nossa adoração a Deus é pela fé, com verdade. Quando o Senhor Jesus fala com a mulher samaritana e explica a respeito da verdadeira adoração, que não é aqui ou é ali, mas como Deus é Espírito, importa que aqueles que adoram a Deus adorem em Espírito e em verdade. Então nós temos que chegar diante de Deus com um coração cheio de verdade, ou seja, um coração aberto para que Deus possa sondar, porque Deus ele vai ver o nosso coração, Deus vai conhecer o nosso intento, Pessoas dizem por aí que no inferno está cheio de boas intenções, não é isso? Deus conhece a nossa intenção. Deus conhece a nossa intenção. Isso são as pessoas que falam, tá, irmão, esse negócio de inferno está cheio de boas intenções. Isso é ditado popular, isso está na palavra de Deus, não. Nós só estamos, isso aí é um ditado popular. Mas Deus, Ele conhece o intento do nosso coração. Então não adianta nós chegarmos diante de Deus cheios de desculpas, Senhor, eu não fiz isso por causa daquilo, ou eu fiz aquilo por causa disso. Não adianta, Deus conhece. O salmista Davi, ele vai dizer que de longe Deus conhece o intento do nosso coração. E Deus conhece a nossa intenção. Você está buscando a Deus por quê? Por qual intenção? Às vezes nós buscamos a Deus, que é uma coisa correta, e buscamos a Deus por um motivo errado. Tiago vai falar até a respeito das orações, orais e não recebeis, nada tendes, porque pedis mal, pedis para o vosso próprio deleite. Deus vai conhecer isso daí. Por que você está orando a Deus? Você está pedindo a Deus saúde para quê? Você está pedindo a Deus riquezas para quê? Qual que é o intento? Nós precisamos chegar diante de Deus com um coração verdadeiro. Nós não podemos ter máscaras diante de Deus, porque Deus ele vê o profundo. Deus vê o que está escondido. Deus vê o que está secreto. Nós já falamos a respeito do secreto. Deus vê o que está secreto. Aquilo que nós fazemos lá, escondido dos olhos dos homens, Deus está presente, Deus está vendo. Não importa onde você estiver, Deus está presente. O salmista vai dizer que se ele subir às alturas, Deus ali está. Mas se ele colocar sua cama no inferno, Deus está lá também. Deus conhece os nossos caminhos. Então nós precisamos ter um coração verdadeiro diante de Deus. É chegar diante de Deus e se abrir e adorar a Deus com fé. Está no versículo 20, com inteira certeza de fé.
tendo os corações purificados da má consciência. Muitas vezes nós nos arrependemos das coisas que nós fazemos, mas não transformamos nossa vida. É um arrependimento pela metade, né? Arrependeu, mas não converteu. O arrependimento segue conversão, segue mudança de vida. Agora, e às vezes as pessoas olhando a nossa vida, a nossa conduta, às vezes as pessoas até pensam, não é, realmente está convertido, né? Você não vê ele mais praticando as coisas que ele praticava anteriormente. Mas a palavra nos fala que nós precisamos ter um coração purificado. Às vezes nós não praticamos, mas no nosso pensamento nós queremos estar praticando. É muito comum o crente, uma pessoa aceitou o Senhor Jesus, agora eu sou o servo de Deus, eu não me embriago mais, eu não tomo cerveja, né? Mas vai lá e compra cerveja sem álcool. Qual que é o intento do coração? O coração foi purificado das más obras? O coração não foi. Embora que visivelmente você não encontra mais embriagado pela rua, você não vai encontrar ele assim mais, mas o coração ainda não foi purificado das más obras. E a palavra de Deus diz que o sangue de bodes e de touros, ele não tem condição de purificar o homem da consciência das obras mortas. Somente o sangue do Senhor Jesus é que pode purificar, libertar a nossa consciência dessas obras. Então, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, não só não praticamos mais as coisas, as obras da carne, mas também nós aborrecemos as obras da carne. Nós eliminamos completamente do nosso coração, não somente do nosso dia a dia, mas agora na nossa consciência, isso já não tem mais efeito, né? Isso não é obra nossa, isso é para louvor e glória do nome daquele que foi sacrificado por nós e que derramou o seu sangue. Nós em nós mesmos não temos condição de nos livrarmos da consciência das obras mortas. O nosso coração ele não fica livre por nós mesmos, não é por força de vontade, não é pelo nosso esforço, mas é por aquele que um dia nos amou e nos libertou desse pecado. Rasgou esse véu que fazia separação entre nós e nosso Deus. E o corpo lavado com água limpa. Nós estamos aqui fazendo uma comparação entre o sacrifício lá no caminho antigo e agora o sacrifício do Senhor Jesus. Da mesma forma, o autor da carta aos Hebreus, ele faz a comparação entre o ritual da antiga aliança lá no templo, no sacerdote, com também a nossa vida hoje espiritualmente diante de Deus. A palavra nos fala que tendo o corpo lavado com água limpa. No período antigo, antes que o sacerdote fosse oferecer o sacrifício a Deus, ele tinha um ritual a seguir. A primeira coisa que ele tinha que fazer, ele tinha que se lavar com água limpa. Depois ele colocava ali os seus trajes, as vestes de linho, né, o peitoral, aquelas coisas todas. A primeira coisa era se lavar. E hoje também, quando nós chegamos diante de Deus, nós precisamos ter o nosso corpo lavado com água limpa. E o corpo lavado com água limpa. Como nós vamos fazer para entrar na presença de Deus? O Senhor Jesus, em João 17, quando ele ora ao Pai, o Senhor Jesus diz assim: Senhor, santifica-nos na tua palavra. Tua palavra é verdade. E nós precisamos ser santificados na palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai lavar o nosso corpo. Se nós estamos constantemente verificando a palavra de Deus, meditando e cumprindo, praticando a palavra de Deus nos lava completamente. Tendo o corpo lavado na palavra de Deus, a palavra de Deus é água pura para as nossas vidas. A palavra de Deus é fonte de águas puras, é manancial de águas cristalinas. Nós precisamos ser lavados na palavra de Deus.
E o Senhor Jesus já tem orado ao Pai, já orou ao Pai por nós. Senhor, Pai, santifica-os na Tua palavra, a Tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. Nós precisamos ter então o nosso corpo lavados com água limpa. Nós precisamos estar vivendo a palavra de Deus. Eu costumo dizer que a palavra de Deus não é teoria, ela é prática. Isso aqui é manual de vida. Nós precisamos seguir o que a palavra de Deus nos manda seguir. Assim nós teremos o nosso corpo lavado em água limpa. Seguindo mais à frente, versículo 23: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Fiel é o que prometeu. Fiel é Deus, é Ele que nos fez a promessa. Retenhamos firmes a confissão. Um dia nós fizemos essa confissão, né, que nós cremos no Senhor Jesus, a nossa confissão de fé. Retenhamos firmes, não vamos deixar nos abalar por nada, não vamos mudar o nosso entendimento da palavra de Deus. Paulo, escrevendo aos Colossenses, Paulo diz assim: não se afastem facilmente da palavra de Deus. Nós não podemos facilmente mudar nosso entendimento. O Paulo diz para que os colossenses examinassem as coisas e não ficassem mudando de entendimento a cada vez que alguém viesse e falasse alguma coisa e apresentasse alguma coisa, uma revelação nova na palavra. Meus irmãos, nós não vamos mudar facilmente do nosso entendimento. Nós estamos abertos a mudar o nosso entendimento, mas não é fácil não. Tem que provar dentro da palavra, né? E nós passamos então a mudar. Nós temos que reter essa confissão que um dia nós fizemos, nós temos que reter isso firme. Pode ser que alguma coisa nós tenhamos que mudar, e Deus vai revelar isso a nós na sua palavra, né? Nós não podemos sair, como diz por aí, né, pulando de galho em galho. Hoje é libertação, agora a Bíblia está falando de libertação. Não, hoje agora é prosperidade, então nós vamos para prosperidade. Agora é cura, agora é outra coisa. Nós não vamos ficar mudando. O que a palavra de Deus nos mostra é que nós precisamos ter uma vida de santificação para que um dia nós possamos ver a Deus, e ponto final. Agora, para nós mudarmos o nosso entendimento, precisa provar dentro da palavra de Deus um novo entendimento, e nós vamos seguir aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Nós não vamos sair por aí aceitando palavra de qualquer pessoa. Nós precisamos ter esse filtro para que a palavra de qualquer pessoa entre no nosso coração, seja a pessoa renomada, seja quem for. Ele só vai entrar no nosso coração se primeiro a sua mensagem passar pela palavra de Deus. Aí nós aceitamos, né, e passamos a praticar aquilo, mas aquilo que primeiro foi colocado diante da palavra de Deus. Retenhamos firmes essa confissão que um dia nós fizemos. Retenhamos firmes, né? Nós não podemos ser volátil, né? Jacó, quando ele distribuía ali a bênção, né, patriarcal, ele fala para Judá, ele fala que ele é inconstante como a água. Nós não podemos ser inconstantes como a água. Nós temos que ter uma posição, um entendimento definido da palavra de Deus. Por que é inconstante como a água? Se você pôr um copo redondo, ela fica redonda. Se pôr um copo quadrado, ela fica quadrada. Nós não. Se nos colocarmos um copo redondo, nós ficaremos na palavra de Deus. Se for um copo quadrado, nós permaneceremos da mesma forma, baseados na palavra de Deus. Essa é a nossa firme convicção. Retenhamos então a nossa firme confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Meus irmãos, esperança é algo
essencial na vida do servo. Nós passamos por lutas e dificuldades porque nós temos esperança de um dia estar com o Senhor. Firmados nessa esperança, nós enfrentamos batalhas que muitas vezes, se nós não tivéssemos tal esperança, nós desistiríamos. Firmados nessa esperança, nós aceitamos afrontas, nós aceitamos muitas coisas, porque nós temos uma esperança de um dia estar com o Senhor. Então, a luta que nós passamos aqui, ou a afronta, o escárnio muitas vezes, né, a chacota que nós como servos de Deus passamos, ela não pode se comparar com a esperança que temos de um dia estar com o Senhor. E essa esperança precisa estar firme no nosso coração. O dia que nós vacilarmos dessa esperança, fatalmente nós sairemos do caminho do Senhor, do novo e vivo caminho. Então essa esperança ela precisa estar firme na nossa vida. A confissão da nossa esperança, porque fiel que prometeu. Irmãos, Deus é fiel. Alguém já viu isso escrito por aí? Deus é fiel. Precisa ser uma experiência de vida, precisa ser uma prática. Nós confiarmos em Deus sabendo que Ele é fiel. Não simplesmente uma frase para a gente colocar em algum lugar e ficar aquela frase ali e na nossa vida, na nossa experiência, nós não confiarmos plenamente no Senhor. Fiel é o que prometeu. Deus nos fez uma promessa e nós temos certeza que Ele vai cumprir. Amém. Glória a Deus. Nós não temos dúvida alguma que Deus vai cumprir essa promessa. Amém. Pode vir aí os estudiosos, os físicos, os astrofísicos, dizendo que é impossível Deus tirar a sua igreja dessa terra e levar para Jerusalém celestial. Nós ficamos firmes na palavra de Deus, porque Ele é fiel. Ele vai cumprir. Se houver necessidade, Deus muda o universo para cumprir a sua palavra. Deus move céus e terra para cumprir a sua palavra. Nós já tivemos experiência na palavra de Deus, que Deus parou o sol e a lua, movidos pela oração de um servo. Deus tem poder para mudar todas as leis da física, para tirar o seu povo dessa terra e levar para uma terra melhor, e levar para estar eternamente na sua presença. Podem dizer que é impossível o homem ter vida eterna, mas nós estamos firmados na promessa de Deus, que Ele nos prometeu vida eterna na sua presença, ao lado do Senhor Jesus. Deus pode mudar todas as coisas para cumprir aquilo que prometeu. Fiel é o que prometeu, e nós estamos firmes na palavra do Senhor, porque Ele é fiel e justo, e sabemos com toda certeza que Ele vai cumprir a sua palavra. Amém. Glória a Deus. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. A palavra está falando de amor. Nós não trilhamos esse novo e vivo caminho se o amor de Deus não estiver no nosso coração. É comum nós classificarmos o amor em três tipos, né? É o amor eros, né? É aquele amor carnal. É o amor phileos, né? Que é aquele amor familiar. E o amor ágape, que é o amor de Deus, é um amor perfeito, o amor de Deus para com os homens. Mas esse amor ágape, ele precisa também estar no nosso coração.
Nós não podemos dizer, não, tem só o amor tal e o amor ágape é o de Deus, é exclusivo de Deus. Deus tem colocado o amor que é exclusivo dele em nós. É um amor que nos leva a amar os nossos inimigos, a amar uma pessoa que nós não conhecemos. É um amor que nos leva a nos abdicarmos de certas coisas em prol do outro, em prol do nosso companheiro. É um amor que nos faz colocar o nosso irmão em primeiro lugar. Consideremos uns aos outros. É um amor que me faz considerar o meu irmão mais importante do que eu. Esse é o amor que Deus tem colocado em nós. E nós só trilhamos esse caminho se nós tivermos esse amor de Deus. O amor Filhos não nos faz andar em comunhão. O amor Eros não nos faz andar em comunhão. O que nos faz, o que nos mantém nessa comunhão maravilhosa, nesse caminho, é o amor ágape. E nós precisamos buscar de Deus esse amor na nossa vida. Nós precisamos buscar constantemente esse amor. Isso é algo que isso não nasce em nós. É algo que é buscado incessantemente, para que nós possamos então considerar o nosso irmão mais importante do que eu. É mais importante eu atender às vontades, aos desejos do meu irmão, do que o meu próprio desejo. E é isso que nos faz andar, é isso que nos faz vir aqui, como os irmãos vêm aqui ao sábado, para transmitir a palavra de Deus, porque no coração dos irmãos, Deus tem colocado esse amor por vidas que muitas vezes eles nem conhecem, nunca viram, mas vêm fazer esse trabalho de amor por essas vidas. É um amor ágape que Deus tem colocado no coração dos irmãos, no nosso coração. Nós caminhamos em amor, o que nos faz estar unidos, não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns, é o amor. Se nós nos isolamos na nossa casa, nós não colocamos em prática o amor que Deus tem colocado em nossa vida, e esse amor morre. Tudo que não é usado morre, se estraga, se enferruja, se empoeira. O amor de Deus na nossa vida tem que estar em uso constantemente para que ele possa crescer, se fortalecer. E se nós deixarmos a nossa congregação, esse amor vai se esfriando na nossa vida. Porque é mais importante, a palavra de Deus, lá na primeira carta de João, a palavra de Deus vai dizer que se nós andarmos na luz, nós temos comunhão uns com os outros. A primeira evidência que nós não estamos na luz é porque nós perdemos a comunhão, nós não queremos mais congregar, nós queremos agora ficar isolados, é porque não estamos na luz. Porque se nós estivermos na luz, essa luz nos leva a estar em comunhão, a estar em congregação, a estar juntos. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. A condicional é se andarmos na luz. Agora, essa comunhão, isso aí é um fato absoluto. Se nós andarmos na luz, essa comunhão vai vir. O desejo de estar na casa de Deus, o desejo de estar junto com os irmãos, o desejo de abraçar os irmãos aqui, a cada dia que nós nos encontramos, isso aí é um fato absoluto em si. Se andarmos na luz, isso vai acontecer na nossa vida. E mais importante ainda, se andarmos na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então esse novo e vivo caminho que o Senhor Jesus abriu para que nós possamos chegar ao Pai, ele só vai ter valor na nossa vida se nós estivermos andando na luz. Se nós não estivermos andando na luz como Ele na luz está, nem o sacrifício do Senhor Jesus tem valor sobre a nossa vida. O perdão do nosso pecado, ele não é concedido. O véu que faz separação, ele não é rasgado, mas pelo contrário, ele continua fazendo separação. Então, se nós andarmos na luz, nós vamos ter essa comunhão maravilhosa, nós vamos querer estar congregando com os irmãos, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais agora quando vedes
se aproxima aquele dia. Essa palavra tem uma importância muito grande para a nossa vida. Admoestando-nos uns aos outros. Se nós deixamos a nossa congregação, como é costume de alguns, quem vai nos admoestar? Quem vai nos corrigir? Quem vai dizer para nós, busca o Senhor? Quem vai dizer para nós, se encha do Espírito Santo? Quanto mais agora que vedes que vai se aproximando aquele dia. Irmãos, a volta do Senhor Jesus está próxima. Esse dia vai se aproximando a cada segundo que passa. Nós, como servos de Deus, contamos os segundos para a volta do Senhor Jesus e clamamos, ó, vem logo. Se nós vivemos isolados, nós podemos perder esse cuidado. Se nós vivemos isolados, nós podemos ter a nossa atenção voltada para outras coisas, talvez para a nossa necessidade. Talvez nós estamos tão empenhados e não nos esfriarmos espiritualmente que nós perdemos a noção do tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo da volta do Senhor Jesus. Muitas vezes na palavra de Deus tem escrito assim, ora vem e agora é. Jesus falou isso lá para a mulher samaritana. João falou isso também nas suas cartas. Ora vem e agora é. Nós podemos dizer que agora é a volta do Senhor Jesus. O Senhor Jesus vem e agora é. Quando nós olhamos lá o último capítulo da palavra de Deus, nos adverte a esse tempo. Eis que cedo vem a noiva, o Espírito dizem vem. Ora vem, Senhor Jesus. Irmão, nós precisamos estar em comunhão, porque em comunhão um está sempre advertindo ao outro, o Senhor Jesus está voltando. Paulo vai dizer, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, as palavras a respeito da volta do Senhor Jesus. Muitas vezes nós estamos precisando de um consolo, porque estamos passando por uma luta muito grande aqui nessa terra, e o nosso consolo é, um dia essa luta vai acabar, e nós estaremos na eternidade com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Nós precisamos estar unidos, e um advertindo o outro, o Senhor Jesus vem, o dia se aproxima, louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós falamos sobre 3 pontos. Primeiro nós falamos sobre a fé. A nossa oração ao Pai é com fé. Hebreus, o próximo capítulo aqui vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós falamos sobre a fé. Depois nós falamos sobre a esperança. A nossa esperança é um dia estar com o Senhor da eternidade. E a nossa esperança está firme naquele que prometeu, que é poderoso para mover todas as coisas, para cumprir a sua palavra. E nós falamos também sobre o amor. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 13, ele vai dizer que agora restam essas 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior de todos é o amor. A fé é importante, muito importante para nós. A esperança é importante para nós nos mantermos firmes. Mas o amor é mais importante que todos. O mais importante é o amor. Um dia a nossa fé vai acabar. Quando nós chegarmos diante do Senhor Jesus, a palavra fala que Ele é o autor e o consumador. A nossa fé vai ser consumada quando nós estivermos diante do Senhor Jesus. A fé passou. Não necessitaremos mais da fé, porque a fé é a prova das coisas que nós não vemos. E quando nós virmos o Senhor Jesus, nós não necessitaremos mais da fé, porque agora nós estamos vendo com os nossos olhos face a face do Senhor Jesus. Jó vai dizer, antes de eu te
conhecia por ouvir dizer, mas agora os meus olhos te veem face a face. Essa vai ser a nossa esperança, a nossa experiência. Nós vamos ver o Senhor Jesus face a face, não necessitaremos mais da fé para ver o Senhor Jesus agindo na nossa vida, para sentir o Senhor Jesus nos falando. Não necessitaremos mais da fé, porque agora nós ouviremos com o nosso ouvido, nós veremos com nossos olhos, nós tocaremos no corpo do Senhor Jesus. Não haverá mais necessidade de fé. A nossa esperança também um dia vai acabar, quando nós recebemos das mãos do nosso Deus a coroa que Ele nos prometeu. Porque essa coroa já está guardada e nós temos esperança de que um dia nós receberemos do nosso Senhor, do nosso Deus, essa coroa. Então, quando nós recebermos o nosso galardão, nós não precisaremos mais ter esperança, porque já estamos com o galardão na mão. Mas o amor vai continuar eternamente. Tudo passa, só o amor permanece. Eternamente nós desfrutaremos do amor do nosso Deus ao lado do Senhor Jesus. E é firmado nessa fé, mantendo firme essa esperança, é que nós caminhamos em amor para um dia encontrar com o Senhor Jesus. Glória a Deus. Que nós possamos exercer esse privilégio que o Senhor Jesus nos concedeu através do seu sangue, sempre orando, sempre em comunhão com Deus e esperando aquele grande dia. Quanto mais agora que vedes que vai se aproximando aquele dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está às portas. Eu digo que o Senhor Jesus está mais perto do que nós achamos que está. Às vezes a gente acha que o Senhor Jesus está perto, né? O Senhor Jesus está vindo, né? Eu acho que Ele está mais perto ainda do que a nossa consciência consegue imaginar a volta do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós fiquemos firmes nessa fé, nessa esperança e nesse amor. Que Deus nos abençoe nessa palavra. Amém.